Agora sim, olha aqui. A tarja na TV aí que eu pedi para colocar tá na ditadura, com aspas, de Tarcísio, né? Na ditadura de Tarcísio, PM mata e ameaça inocentes. Mas é uma ditadura? Não. O Brasil vive uma democracia, portanto, São Paulo também, né? No que diz respeito ao ordenamento jurídico. Agora, isso que acontecia de uma gravidade, isso que aconteceu, acontecia na ditadura. Isso que aconteceu, acontece em ditaduras. E eu adverti, desde o começo, que a Polícia Militar de São Paulo, que tinha atingido um grau de profissionalismo e de excelência bastante alto, eu tenho a honra de ter sido homenageado pela PM, com a mais alta comenda da PM. Já fui paraninfo. Não era quando aconteciam essas coisas. E vocês vão ouvir agora. É muito grave. É muito grave. Do que é que eu estou falando? Vai lá. O enterro do menino Rian da Silva Andrade Santos, de 4 anos, que foi morto durante uma operação policial em Santos na última terça, foi marcado por intimidação de agentes da Polícia Militar. Em diferentes momentos do velório ao sepultamento, policiais da corporação estiveram presentes nos arredores da cerimônia. Uma viatura chegou a impedir a passagem dos familiares e amigos durante o cortejo do corpo. Olha aqui. Vocês vão ver as circunstâncias em que esse menino morreu. Vocês vão ver o que tinha acontecido antes com o pai desse garoto. Aí no enterro. Intimidação explícita, inclusive intimidação da imprensa. Claro, não, isso é exceção, né? Quantas exceções vão se acumulando na ditadura de Tarcísio, não é? É uma ironia amarga, governador, o ditadura. O que mais? Vai. Um dos policiais apontou uma arma em direção à fotógrafa do Globo, Maria Isabel Oliveira, e disse: "Toma cuidado." Indagado pelo jornal, o comandante do policiamento de choque, o coronel Valmor Racorte, pediu desculpa pela postura do agente. Durante o velório, 2 viaturas do 6º Batalhão de Polícia Militar do Interior se posicionaram ao lado do local da cerimônia, próximo da entrada do morro. Os familiares questionaram a presença dos policiais, que então recuaram e saíram. Mas, afinal de contas, esse enterro, houve uma morte antes, não é? O que aconteceu? Vai lá. O menino Rian foi baleado durante um patrulhamento da PM no Morro São Bento, na Baixada Santista, na última terça. Outros 2 adolescentes de 15 e 17 anos também foram atingidos. O mais velho morreu. Uma mulher de 24 anos também ficou ferida. De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Ronda Ostensiva, com apoio de motocicletas, a Rocan, estavam fazendo o patrulhamento de rotina na região quando apareceram 10 suspeitos. Alguns estariam pilotando motos. Ao perceberem a presença dos policiais, eles teriam corrido até um ponto de tráfico de drogas e, em depoimento, os PMs contaram que os suspeitos teriam começado a atirar e, por isso, os agentes revidaram e solicitaram apoio. Uma outra equipe da PM chegou pela parte superior do morro e teria surpreendido ao menos 8 suspeitos. Foi neste momento que Rian e o adolescente de 17 anos foram baleados. Essa é a versão da polícia. Agora, quando, num velório, policiais se comportam dessa maneira, e se comportam dessa maneira com a imprensa, a gente não se sente confortável confiando nessa versão. Com uma criança morta. Né? Eles não nos estimulam a confiar no que está sendo dito ali. E por que fazem isso? Porque acham que podem. Se acham que podem, alguém age de maneira a que estimule esse tipo de comportamento.
Governador, o senhor deve, não sei se o senhor lembra, mas tá em todo lugar, né? O senhor lembra o que eu disse quando apareceram evidências de abuso na operação que vocês fizeram na Baixada para combater supostos membros do PCC? O senhor deu essa declaração, que nós vamos reouvir agora, e que eu disse que teria graves consequências. Meu vídeo está em todo lugar. Eu disse, isso terá graves consequências para a polícia. A partir dessa fala, essa polícia não será mais a mesma, não será aquela polícia de São Paulo que estava atingindo um excelente padrão. Foi essa fala aqui, ó. A gente está fazendo o que é correto, nós vamos continuar fazendo o que é correto, com muita determinação, com muito profissionalismo, porque graças a Deus nós temos uma polícia profissional que merece todo o nosso respeito, não tem bandido na polícia, e quando tem excesso, esse excesso vai ser punido exemplarmente. Que nós não vamos tolerar o desvio de conduta, não vamos tolerar o excesso, não vamos tolerar a indisciplina, tudo a gente vai investigar. Agora, tem uma turma profissional pra caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. 8 de março deste ano. Ouvidor das polícias batendo boca com policiais. O que aconteceu? O enterro do menino Rian terminou com uma discussão entre, de um lado, o ouvidor das polícias de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, políticos e representantes de entidades de defesa dos direitos humanos, e do outro, homens da Força Tática da Polícia Militar. O ouvidor concedia uma entrevista em frente a um cemitério em Santos, quando uma viatura da PM parou no local. Na sequência, os agentes abordaram um homem que guiava uma moto sem placa. O ouvidor e outras pessoas foram até a equipe policial para questionar a ação. O homem que foi abordado afirmou que foi alvo de um tapa que partiu de um dos policiais. A gente vai acompanhar a confusão gravada por um repórter da Folha. Quem é que está querendo tumultuar, Cabo? Ninguém está Quem querendo, está querendo tumultuar aqui? Quem veio tumultuar aqui foram vocês. Foram vocês. Respeite a vida das pessoas. Quem veio tumultuar foi o senhor. O senhor veio aqui tumultuar. O senhor veio aqui o senhor veio falar que eu venho tumultuar aqui? Ele falou que foi agredido. Eu estava falando com ele para ele sair da calçada. Isso é forma. Então o senhor está admitindo que o senhor deu um tapa lá no cara, rapaz? O senhor admitiu a vereadora. O senhor acabou de admitir. O senhor acabou de admitir. Eu estou aqui para ajudar. Acabou de admitir, está gravado aqui. Eu estou aqui para ajudar, gravado. Eu estou aqui para... O senhor não está para ajudar, me desculpa. Com todo respeito. Eu acredito que a Polícia Militar do Estado de São Paulo existe para ajudar as pessoas. Sim. Mas nesse momento a polícia não está ajudando ninguém. Rapaz, está passando na minha frente com uma moto assim, pode ser que o senhor sabe que não está. O senhor sabe que aqui a polícia não está ajudando ninguém. Olha, é estupefaciente. Agora, a história... Até aqui tudo já está muito ruim. Até aqui tudo já está muito ruim. E agora vai ficar muito pior. Muito pior. Quem não sabe ainda o que aconteceu, vai ficar muito pior do que vocês imaginam. Vai ficar devastador. Porque é como se houvesse um grupo de condenados da terra para citar uma obra importante. Os condenados à terra no Brasil. Do que é que eu estou falando? Neste ano, o menino Rian já havia perdido o pai, Leonel Andrade Santos, de 36 anos, que foi baleado por policiais militares há quase 9 meses no mesmo bairro. O pai da criança foi um dos 56 mortos durante a Operação Verão, que aconteceu entre janeiro e abril deste ano na Baixada Santista. Leonel foi morto por agentes do 4º Batalhão de Choque no dia 9 de fevereiro, enquanto caminhava com um amigo. E eu sei a essa altura que o espírito de porco de alguns dirá, tá aí, né? Quando a gente vai ver,
Se o pai morreu nessa operação, então devia ser bandido. Então essa criança, infelizmente, estava ali no meio de bandido e foi isso que aconteceu. Fazer o quê? Os vizinhos que testemunharam a ação apontam que os agentes chegaram atirando. Foi na época, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que os dois foram baleados, né, o pai e aquele com quem estava junto, foram baleados e mortos após apontar armas contra os PMs durante uma ocorrência de tráfico de drogas. A imprensa apurou, portal G1, que Leonel, o pai do Rian, estava de muletas quando foi baleado e não tinha como apontar arma contra ninguém. Quando menos por espírito de sobreviver. Ah, mas eu não posso estar com uma muleta e estar com a outra mão e apontar... Será? Sabendo que está de muleta, vai apontar uma arma e depois vai o quê? Vai sair correndo com a muleta? Eu tenho amigos policiais, tenho parentes policiais. Conheço gente que estuda segurança pública. Uma vez um secretário de segurança de São Paulo me disse, não vou dizer o nome, ele disse, numa corporação, uniformizada ou não, uma corporação de segurança, a menor brecha que se dê para transgredir a linha, você não terá um homem transgredindo, você terá toda a corporação transgredindo. Viu, governador? Quando se passa o sinal verde para que um transgrida, o senhor passa o sinal verde para toda a corporação. E aí você tem uma inversão da lógica, Valeu Bene, e isso é muito importante. Porque aí você passa a depender, aí sim, do caráter de cada indivíduo que, se descolando do espírito corporativo, decide não ser violento. Ao passo que, se você tem uma disciplina que vale para a corporação, a mais rígida no respeito a direitos individuais, e sim a repressão ao crime também. Se você tem essa corporação formada nesse espírito, aí, Larissa, nada impede que você tenha espíritos maus no grupo, que serão excepcionais. Porém, se você acena a corporação que ela pode fazer, aí, Valeu Bene, é o pior dos mundos, porque se fica na dependência dos espíritos bons. Tá claro? Sim. Isso é um fundamento de segurança pública. Eu não estou dando opinião com o meu cotovelo. Isso é fundamento, conversem com generais, isso é fundamento de tropa. É fundamento de tropa. Também. A tropa tem que seguir estritamente a regra. E sempre haverá na tropa os que não vão seguir e vão ser punidos. Se você acena para a tropa que ela pode transgredir, aí você fica a depender da vontade daqueles que dizem eu vou respeitar as leis. Ontem o porta-voz da Polícia Militar, Coronel Emerson Macera, admitiu, sim, que a bala que matou a criança, né, partiu da PM, né, e disse que eles foram afastados. Coloca o vídeo aí. Pela dinâmica da ocorrência, nós temos que, provavelmente, o disparo que atingiu o menino partiu de uma arma de um policial militar. Nós não estamos considerando esses policiais culpados, né? Os policiais são vítimas, eles foram atacados, eles foram agredidos, protegeram a vida, efetuaram disparos para proteger a própria vida, foram imediatamente afastados para o programa de apoio e acompanhamento, porque não é normal se envolver numa ocorrência de alto risco como essa. Toda a dinâmica será avaliada pelo comandante Nery, pela corregedoria e pelo nosso subcomandante Coronel Coutinho,
para avaliar a necessidade de um afastamento mais prolongado desses policiais. Bom, o senhor já julgou, né? Não precisa mais apurar nada. Não é isso? Posturas como essa, no dia seguinte você tem o quê? Intimidação das vítimas. É bonito isso? É assim que se faz uma polícia eficiente, eficaz? Ah, gosta de bandido? Não. Eu estou falando de uma criança. Do assassinato de um homem de muleta. Derrite e bate boca com o deputado, vai lá. O secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, defendeu a ação dos policiais durante uma sessão ontem na Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa Paulista. Ele afirmou que o caso está sendo usado politicamente por adversários. A deputada Paula Nunes, do PSOL, criticou aqueles que chamaram o menino de 17 anos de criminoso, uma vez que ele não havia sido condenado com trânsito em julgado. Ela também questionou se o assassinato de crianças, como do menino Rian, não choca a corporação e o secretário. Pergunto a vocês se o assassinato de um menino de 4 anos não choca. Não choca. Ah, porque houve troca de tiros, estavam perseguindo um traficante, mataram um traficante de 17 anos. Na mesma Baixada Santista que foi palco da Operação Verão, da Operação Escudo, como já disseram aqui, a maior operação, eu digo a mais letal operação, como advogada criminalista, tendo acompanhado por muito tempo mães, júri popular, de mães que tiveram os filhos executados pela polícia, como assistente da acusação, pode chamar de especialista de ar-condicionado o que for, mas eu vejo nos olhos de cada uma delas e me reconheço nesse lugar a dor que é de perder um filho. Criminoso, para mim, sempre vai ser alguém condenado com trânsito em julgado. Lembrando só uma questão técnica aí, que a expressão trânsito em julgado para o garoto de 17 anos não caberia, porque ele não teria sido submetido a esse tipo de julgamento em razão da idade, tá? Ela está falando do conjunto das pessoas, né? E o Derrite respondeu, vai lá. Em resposta, ele acusou a deputada de fazer palanque político diante da tragédia e criticou a declaração dela sobre o adolescente não ter sido condenado com trânsito em julgado. Ele também lamentou a morte do menino Rian. Primeiro dizer que eu lamento demais o que aconteceu com o menino, mas muito triste o que aconteceu. E tenho certeza absoluta que nenhum policial envolvido nessa operação, em qualquer canto do estado de São Paulo, está feliz com a morte de uma criança. Trânsito em julgado, criminoso com trânsito em julgado, eu concordo. Só é criminoso com trânsito em julgado. Assim como esse rapaz que a senhora fala que foi executado, aliás, falar que foi executado, a senhora tem que ter prova. Se nem transitou em julgado, como que a senhora afirma? A senhora fala que só criminoso é só aquele que transitou em julgado. E a senhora fala que ele foi executado se o processo ainda está acontecendo. Então, deputada, palanque político com a morte de uma criança, a senhora devia ter vergonha de fazer isso aqui. Bom, primeiro que você incorreu, né, Derrite? Não sabe nada de lei, né? Trânsito em julgado, falando sobre crime menor, também falou besteira. Agora, o ponto não é esse, não. Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante. Depois do que aconteceu, quem está usando a criança, quem aponta a barbaridade que está usando como palanque. Então a forma de não usar como palanque seria ignorar. A polícia de São Paulo, senhor, começou a se envolver nessas operações, com essas coisas, com essas atitudes, na sua gestão, sob a sua inspiração, e depois das mudanças que o senhor operou em toda a cúpula da PM. Não é? Tirando literalmente de circulação os coronéis que não eram do seu agrado e que eram contrários à sua ascensão ao comando da segurança pública, porque lhe falta, para tanto, experiência, lhe faltam experiência e formação. O senhor é um político, não se esqueça disso. Palanque
faz também nesse caso, então, Vossa Senhoria, que é um político que saiu da política para a segurança pública, ou eu estou contando alguma mentira?